Olá, bem-vindo ao meu canal. Esse é o terceiro vídeo da série de dicas para quem deseja começar a trabalhar com feltro. No último vídeo, nós utilizamos o molde de um passarinho e fizemos o recorte para posteriormente executarmos esse trabalho. No vídeo de hoje, antes de dar continuidade ao projeto do passarinho, nós vamos aprender para treinar alguns pontos básicos quando se trabalha com feltro. Por exemplo, com esse mesmo molde do passarinho, foi necessário utilizar dois tipos de pontos diferentes. Então, por mais simples que o projeto seja, como falamos no outro vídeo, que o projeto do passarinho é um projeto muito simples, nós precisamos saber um pouco a respeito dos pontos mais básicos para se trabalhar com feltro. A primeira dica de hoje vai ser a respeito da agulha que eu acho ideal para trabalhar com feltro. Eu sempre escolho uma agulha pequena e fina. Uma agulha pequena porque normalmente as peças são pequenas, os pontos que você faz são pequenos e ser fina evita de ela abrir grandes buracos no feltro. Apesar do feltro ser um material bastante maleável, quanto maior for a agulha, mais marcado o nosso projeto vai ficar. Então eu sempre opto por escolher uma agulha pequena e fina. A escolha da linha é outro ponto importante. Quando eu estava aprendendo a trabalhar com feltro, diversas revistas, diversos vídeos que eu assisti indicavam a linha de meada, que é aquela linha para bordado, ponto cruz. E por muito tempo eu costurei com essa linha. Só que, à medida que eu fui executando mais trabalhos, eu percebi que a linha para bordar é frágil, ela não é muito resistente. Por isso, hoje, para efetuar os meus trabalhos, eu opto pela linha de costura. Aquela linha normal, eu acho ela um pouco mais resistente do que a linha de bordado, ela tem uma grande variedade de cores, é fácil de encontrar e fácil de trabalhar. Eu sugiro que para quem está começando, faça um teste. Teste com uma linha comum, teste com a meada e veja qual se adequa melhor ao seu tipo de trabalho. Então, hoje vamos deixar um pouquinho de lado o nosso passarinho e eu vou pegar um feltro vermelho e eu vou pegar uma linha branca, só para que a gente possa exemplificar melhor os pontos que vão ser trabalhados. Eu sempre pego a linha dobrada, numa quantidade que vai ser suficiente para eu executar o ponto. E o primeiro ponto que a gente vai fazer é o ponto alinhavo. Ele é um ponto bastante útil, assim como o ponto caseado, que é o mais comum no trabalho com feltro, mas ele também tem diversas aplicações. Em vídeos posteriores, nós vamos ver como utilizar o ponto caseado. Uma outra dica é que eu nunca dou o nó na linha do trabalho que eu vou iniciar. Eu simplesmente dobro a linha ao meio, como já fizemos, passo na agulha. Aquela ponta que vão ficar as duas perninhas da linha, ó, ela vai ser a ponta menor. E a ponta maior vai ser aquela do meio da linha. Com essa argolinha que a linha faz, o início do nosso trabalho fica mais delicado, sem ter que apresentar nós, sem ficar muito grosseiro. Para qualquer ponto é possível fazer isso. Então, vamos fazer o ponto caseado. Primeira coisa que eu vou fazer, vou pegar o meu feltro, passar a agulha de baixo para cima e passar de cima para baixo. Vou virar o meu trabalho para mostrar para vocês. Aqui eu não puxei a linha totalmente, então a gente pode ver que aquela argolinha que eu disse para vocês, ela ainda está aqui. Então, eu vou passar a minha agulha por dentro dessa argolinha. E daí, eu tenho o avesso do meu trabalho aqui, sem nenhum nó. Agora, o ponto alinhavo é aquele ponto que é meio saltado.
Então, eu passo agora a linha de baixo para cima, dando um espacinho do primeiro ponto e passo a linha de cima para baixo. De novo, passo a linha de baixo para cima e passo a linha de cima para baixo. E aí, o nosso ponto alinhável ele fica assim. Esse ponto ele pode ser usado tanto para fazer detalhes em peças, como também para unir duas peças, mesmo aquelas que levam enchimento. No meu blog, se você procurar, tem um buquê de coração. Eu dei o nome nele de buquê espalhando amor. E ele é todo feito com esse ponto caseado. Fica muito delicado, muito bonito, assim como o ponto caseado. De novo, vou pegar a linha dobrada, deixando aquela argolinha que a linha forma. Vou enfiar a minha agulha. E de novo, temos aqui a argolinha para o início do nosso trabalho. O próximo ponto que a gente vai ver é o ponto atrás. O ponto atrás é como se ele fosse o ponto de alinhavo, só que ao invés de ter um ponto, um espaço, outro ponto, outro espaço, ele fica bem juntinho. No caso, o ponto atrás foi o ponto que eu usei para fazer o olhinho desse passarinho, que eu não queria colocar um olhinho móvel, nem uma meia pérola, e eu queria indicar que o olhinho do passarinho estivesse fechado. Esse ponto é o ponto atrás, e é ele que a gente vai fazer. Vamos começar exatamente do mesmo jeito. Vou passar a linha de baixo para cima no meu feltro e, sem puxar totalmente a linha, deixando aquela argolinha para o início do nosso ponto, vou passar a agulha de cima para baixo e passar por dentro dessa argolinha. Pronto, a minha linha já está presa para o início do meu trabalho. Volto para o lado direito. Por que esse ponto chama ponto atrás? Porque ele sempre consiste em eu enfio a agulha de baixo para cima um pouco mais à frente, no ponto em que determina o tamanho que eu quero esse ponto, puxo a linha e volto exatamente onde o ponto anterior terminou, enfiando a agulha de cima para baixo. Fazer mais um ponto. Ponho a agulha de baixo para cima no meu tecido, de acordo com o tamanho que eu desejo o meu ponto, e volto atrás, onde terminou o meu último ponto. Então, por isso ele chama ponto atrás. Ele é um ponto que fica unido e dá para fazer diversas coisas. Dá para fazer olhinho, dá para fazer boquinha, dá para fazer detalhe em roupinha. Dependendo do projeto, você pode fazer detalhes coloridos, então ele também é bem fácil de fazer. E o intuito desse ponto é sempre não deixar espaço entre um ponto e outro, e por isso ele chama ponto atrás. Porque ele começa lá na frente, a agulha começa lá na frente e volta atrás. Começa lá na frente e volta atrás. O que vai determinar o tamanho do ponto, seja o ponto atrás, seja o ponto alinhavo, seja o ponto caseado, é o tamanho do seu projeto, o tamanho da sua peça e o efeito que você deseja dar nela. Normalmente, quanto menor a peça, menores são esses pontos. Fazendo pontos menores em peças menores, mais delicado o trabalho vai ficar.